essa banheira de imersão. E olha esse espaço, que sensacional. Isso aqui, ó, eu sou apaixonado nesse efeito. O elevador que eu mencionei com vocês, da garagem. 90% das mulheres que iam lá nos móveis planejados quando eu trabalhava lá, sonhavam com essa gaveta. Como eu disse para vocês, iríamos apresentar imóveis sensacionais para vocês. Estamos em uma casa agora que ela não é ponta de picolé, que ela não está nas margens do lago. Ela está no meio das quadras, um pouco mais acima do Lago Paranoá. Mas é uma casa sensacional. Ela é um padrão um nível acima do terreno, mas ela é toda terra e ela tem uma garagem subterrânea. E, pessoal, essa casa tá assim, para quem é do design igual eu, você vê que o cara caprichou em todos os detalhes. Vou mostrar um pouquinho para vocês e explicar um pouquinho mais sobre os detalhes dessa casa. Então acompanha aí no vídeo, já curte, deixa o like e comenta se você gostar. Essa casa aqui, pessoal, é uma casa que ela tá avaliada ali entre seus 12 a 13 milhões, 13 milhões, pode-se dizer, de reais. Como eu mencionei com vocês, essa parte aqui, subterrâneo, é a parte da garagem. Tem um elevador que faz o acesso lá no corredor, vou mostrar para vocês. E tem uma escada que entra aqui e já acessa diretamente o espaço gourmet. É uma casa que, assim, apaixonei, gostei bastante do projeto dela. Você vê que ela tem o bege Bahia aqui nessa parte externa. É a espada de São Jorge, que já purifica essa parte da entrada aqui, né? E olha que bacana esse paisagismo. E aqui nessa escada bege Bahia, na parte interna, ela já faz a conexão do piso travertino. Aí aqui ele já tá um travertino bruto. E olha o tamanho dessa porta, com essa maçaneta automática, então totalmente segura. A casa totalmente automatizada com Alexa. A parte dos móveis planejados, marcenaria, painéis, o proprietário investiu em marcenaria Florence, como se diz, a boutique do mobiliário. E como eu disse para vocês, os detalhes da residência. Observem, o rodapé pequeno, embutido, isso é uma tendência. O Mateusão tá aqui, a gente tá gravando conteúdo. Um lavabo com essa pedra travertino também, totalmente esculpida, bem rústico. Achei sensacional também essa ideia dessa bacia sanitária suspensa. Traz esse efeito flutuando. Espelhos, o cliente investiu bastante. E olha esse espaço, que sensacional. Agora pensa, fim de tarde, você em Brasília, recebendo a família aqui, usufruindo dessa maravilha da Eletromec, que sai um churrasco sensacional aqui, hein? A casa tem um diferencial, eletrodomésticos Eletromec, aqui nessa parte do espaço gourmet. A gente tem até essa adega aqui também. Como eu disse, mobiliários Florence, com esse efeito bem clean, o puxador praticamente fica embutido. Você não percebe o puxador. Tudo com esse sistema de amortecimento, mas maravilhoso, maravilhoso. Olha essa parte aqui, um terreno de 1000 metros quadrados, mas aqui em Brasília, o Augusto estava explicando pra gente, são 700 metros, complementa com mais 300, que no total forma 1000. E aí eles fazem a separação dessa parte do paisagismo com a parte íntima da casa. E ele ainda mencionou, pessoal, é maravilhoso, muito bonito, mas é um paisagismo básico comparado com as casas que a gente trabalha aqui em Brasília. Pé de jabuticaba ao fundo, nós temos aquele, temos esse daqui. Ele falou que logo a irrigação também, toda automatizada, já irriga o paisagismo. E olha que sensacional esse efeito aqui. A janela está ao fundo, com esses portões, com esse efeito muxarabe, que a gente fala. Lá de dentro dá um efeito sensacional, ela traz um efeito de iluminação muito bacana. As esquadrias de alumínio também. Percebi um detalhe, elas vedam bastante a questão do som. Todo o projeto de iluminação e assim, impecável os detalhes da casa. Aqui seria um espaço de um escritório, já com ar-condicionado. O elevador que eu mencionei com vocês da garagem, a gente tem o acesso a essa parte íntima. E aqui nós temos um acesso à cozinha. E um detalhe que é interessante a gente frisar, as portas dessas áreas, elas formam um painel completo, isolando o ambiente, então elas ficam camufladas. Eu sou apaixonado nesse efeito aqui, ó. Quando eu trabalhava com os móveis planejados, fazendo projeto, eu fiz bastante esse tipo de projeto aqui, ó, porque some as portas. Basicamente você, se tiver distraído, não consegue identificar onde tem as portas. Agora,
Olhem esse detalhe, tanto daqui, o paisagismo, você vê que o paisagismo ele abraça toda a casa. E ele passa aqui para essa parte da cozinha. Olha que sensacional essa cozinha. Eletrodomésticos dessa parte da cozinha são todos Gorenje. Então nós temos os refrigeradores aqui. Explorou muito a questão da iluminação, LED, bem minimalista, os spots. Esse puxador eu sou apaixonado. Gosto muito dessas gavetas amplas. Explorar essa questão da corrediça, do sistema de amortecimento com gavetas amplas que traz amplitude. E quando você olha aqui, ó, olha a sensação de amplitude, como se fosse uma coisa só. Você observa a lava-louças no mesmo nível do mobiliário. Esse efeito dessa bancada fina também traz uma sofisticação. Calha úmida, importantíssimo nesse tipo de móvel. Esse acabamento aqui, ó, não deixa a água escorrer, super fino, super slim. Gorenje no cooktop, a coifa embutida. O detalhe do puxador, amo esse puxador também. Na verdade não é um puxador, é a porta transpassa, né? E aqui a gente tem uma cava de madeira. Olha essa área de serviço. E um detalhe que é interessante, o proprietário que construiu essa casa, ele não economizou nos detalhes. Você vê que até a própria lavanderia, ela é toda florense. Gosto demais desse efeito de puxador, apenas de um lado também. Olha que show! Essa lavanderia, com essas prateleiras, a quantidade de coisas que você consegue utilizar nesse espaço. E mesmo aqui, sendo um preto São Gabriel, mas com esse efeito levigado, né? Que é a pedra um pouco mais rústica, mas também no padrão mais fino que a gente consegue fazer no granito. Então assim, sensacional, sensacional mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dessa parte íntima da casa. O que é interessante é que nós temos essa sala íntima aqui, mas que ela faz essa conexão com essa parte externa. Então se você quiser deixar as crianças aqui assistindo um filme, fechar essa parte, isolar, você consegue fazer um churrasco com a família lá e tá todo mundo aqui interagindo. Mas agora a gente vai entrar nessa parte íntima. E o detalhe que eu comentei com vocês, eu vou até fechar aqui, porque eu sou apaixonado nesse efeito. Esse efeito painel amadeirado e a porta camuflada, que separa e traz aquela intimidade para essa parte íntima. Para quem, como eu, também é apaixonado pela arquitetura, iluminação zenital, com essa luz natural durante o dia, e ainda tem esse acabamento do LED ali na parte interna. Então a gente tem o perfil de LED aqui, mas a gente tem um LED aqui nesse local também. O piso todo de indus parquet. E aqui nós já estamos na parte das suítes. Então aqui nós temos uma suíte. Olha o efeito do muxarabe que eu comentei com vocês lá na parte externa, ele trazendo essa iluminação pro lado de cá. Olha da parte interna, o quanto fica sensacional. E esse portão ele desliza, tá? Então você consegue colocar ele, se quiser tirar ele da frente da janela, você consegue. Mas aqui, o que é o efeito? Ele traz uma iluminação natural, mas ele deixa uma privacidade também. É lógico que o cliente vai colocar a cortina, que a gente tem um espaço do cortineiro, mas se caso quiser deixar a cortina, ele para trazer um pouco de privacidade, fica sensacional. E a parte dos banhos. Então aqui nós temos espelho com a iluminação dos perfis de LED. Vocês podem observar que a marcenaria ela está toda nessa madeira que traz um aconchego, junto com mármore, com granito. A bacia sanitária suspensa, pessoal. Olha que show! Isso é um detalhe diferenciado. O nicho, o banheiro aqui a gente tem a ducha de teto, o box já com perfil. Então assim, tudo condiz com uma casa de 13 milhões aqui em Brasília. E a iluminação zenital no banho também. Então imagina você tomando uma ducha aqui com a luz do dia, acabou de amanhecer. Sensacional, né? Agora eu vou passar um pouquinho rapidinho nas outras. Nós temos o espaço da cama aqui, com os interruptores, tomadas, USB e o espaço do painel. Então ali a gente pode trabalhar nessa parede aqui
o armário planejado, uma parte de bancada, um quarto bem amplo, bem espaçoso, muito bem planejado. Estamos na segunda suíte, cama, painel, dá para trabalhar a bancada, dá para trabalhar um armário aqui nessa parede também. E tudo segue basicamente o mesmo padrão, suíte master. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, vou mostrar a última suíte e depois a gente fecha com chave de ouro na suíte master. Mas tudo o mesmo padrão, painel, bancada, aqui dá para trabalhar um armário, espaço da cama, aqui dá para pensar até em alguma coisa em L, complementando, fazendo projeto. Eu já consigo imaginar tudo, pessoal. Quem trabalhou com isso por muitos anos, né, já imagina. Então, olha só que maravilhoso essa suíte master. Olha o espaço dela. Aqui dá para trabalhar um painel, dá para vir com um painel, uma bancada, dá para vir com um camarim para a esposa, o espaço da cama, com as tomadas, com a parte de automação, com USB e esse closet, esse open closet, todo Florence, com essa ilha, que era, como se diz, 90% das mulheres que iam lá nos móveis planejados quando eu trabalhava lá, sonhavam com essa gaveta, com esse vidro na parte superior, para colocar os seus acessórios. Homens também, para colocar o seu relógio. Então já fiz bastante esses divisores, esse processo dessa ilha. E ele está numa pegada assim, bem clean, bem minimalista. O espelho traz amplitude para esse closet. É um closet climatizado também, que é um diferencial. Nós temos essa iluminação aqui com aquela tela tensionada, né? E esse efeito suspenso, que você consegue colocar todos os calçados na parte inferior. Fiz bastante isso também lá, prateleiras. Agora, olha que show essa sala de banho, porque esse tamanho aqui, pessoal, literalmente é uma sala de banho, com mármore, essa banheira de imersão. E isso aqui, ó, eu sou apaixonado nesse efeito. Vidro com o paisagismo, um fim de tarde, o sol, você usufruindo da banheira de imersão. O mobiliário bem clean, bem slim, somente os gavetões. Aqui nós temos a basculante inversa. Um detalhe que a gente trabalhava lá, essa proteção de alumínio. Se houver algum vazamento de água, isso daqui vai proteger a parte do MDF. Então assim, maravilhosa. 2 duchas, iluminação slim com perfil de LED, spots. Então é isso, pessoal. Se você gostou, é um vídeo dinâmico. Nosso dia aqui tá bem corrido, tá bem quente, tá? Como se diz, muito quente aqui em Brasília, por mais que a gente está acostumado com o calor de Uberlândia, mas eu acho que Brasília ainda está bem quente. Mas se você gostou desse vídeo, já curte aí, compartilha, faz um comentário também o que você achou dessa casa. E quem não é inscrito no canal, se quiser acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve lá também, acompanha lá que vai ter muita novidade. Valeu, abraço!